Então a gente quer descobrir por todo o Brasil quem são as pessoas que estão fazendo teatro, que estão produzindo teatro ou que querem produzir teatro. Olá, seja bem-vindo ao projeto O Que é Isso Produção, do zero após como elaborar um projeto teatral. Para quem está chegando agora, meu nome é Cristiano, sou produtor de teatro e estou aqui nesse canal postando um vídeo por dia desde o dia 1º de janeiro sobre dicas de teatro, como elaborar um projeto teatral. E nesse primeiro mês nós passamos por todos os departamentos que nós convencionamos a chamar como se fosse uma empresa, porque teatro é uma empresa, teatro dá emprego, teatro recolhe impostos. Então a gente chamou cada função do teatro como se fosse uma empresa. Como se fosse um departamento de uma empresa, que cada departamento tem um responsável artístico, criativo, que está à frente desse departamento, e as pessoas técnicas, as pessoas que são responsáveis por fazer esse departamento acontecer. E agora a gente vai entrar numa fase mais operacional, que é o sentido de como fazer de fato, colocar a mão na massa, e a gente vai trabalhar aqui ponto a ponto essas etapas do projeto. Como foi uma parte de conceitos, então se por acaso eu disser aqui uma palavra específica, tipo o cenógrafo faz determinada função de fazer o cenário, etc, etc. Se você não souber dessa definição, o que é um cenógrafo, o que é um sonoplasta, eu sugiro que você dê uma olhada nos vídeos anteriores, que lá você vai ter vai ter uma noção. Aqui a gente vai trabalhar a ideia, porque é tudo muito corrido. Eu vou abrir uma turma, sim, para a gente poder aprofundar, e aí nessa turma que a gente vai falar muito mais detalhado. Agora a gente está dando uma ideia, passando de um geralzão de como funciona a elaboração de um projeto teatral. A ideia aqui é fazer uma comunidade nacional de atores, não atores, pessoas que queiram trabalhar com teatro, técnicos, pessoas que gostam de teatro, porque a gente cria aqui um senso de comunidade. Não só Rio de Janeiro e São Paulo. Eu, por exemplo, moro aqui no Rio, produzo aqui no Rio, já morei em São Paulo, produzi em São Paulo, mas eu já rodei o Brasil inteiro, então eu conheço cada cidade, cada capital. Pelo menos uma capital tem um bom teatro, um teatro municipal ou um teatro do Sesc. Então não é por falta de teatro. Toda capital do Brasil tem um teatro e um bom teatro. E as cidades, além dos teatros, você tem em escolas, em prefeituras, centros de convenções. Então, não é por falta de espaço. A gente vai entender que teatro a gente precisa falar todos os dias. E falando de teatro, descobrindo cada ponto que a gente possa trabalhar no teatro, a gente vai tirar o teatro dessa crise que ele vem atravessando, mas isso é momentâneo. Mas a gente já até falou aqui nessa primeira rodada que essas crises são recorrentes. Ela acontece, o teatro entra em crise, sai em crise, entra em crise, sai em crise. Mas agora a ideia é criar esse senso de coletividade. Participo de vários grupos de produtores, de atores, porque às vezes você não tem uma informação que o seu colega vai ter. Então a ideia é aqui de criar esse senso de comunidade, se você na sua cidade, você quer fazer seu espetáculo, mas eu não tenho uma pessoa que vá operar o som. E nesse grupo a gente vai se descobrindo que às vezes o teu operador de som é o teu vizinho. Então a ideia do projeto é essa, da gente falar de teatro, compartilhar. Por isso que muitas vezes a gente eu, por exemplo, não sabia que o meu vizinho aqui é um editor. Acho que no 8º andar tem um músico, o Pedro Baby, que é um dos melhores guitarristas do Brasil. Então você vai descobrindo, por acaso, as pessoas que às vezes estão do seu lado e você não sabia. Então a ideia é essa, é criar esse senso de comunidade, da gente falar cada vez mais sobre teatro. Vamos lá?
Bom, o tema de hoje, a gente partiu, né? Agora a gente volta lá do zero, né? Que a gente começa essa nova rodada. Então, hoje a gente vai falar sobre o texto, né? Surgiu a ideia, o que vai ser o nosso espetáculo? Aquele bate-papo do botequim, vamos montar um espetáculo? Vamos. Então vai ser o quê? Um texto, uma ideia X. Uma vez que você está afim de fazer esse projeto, gente, entenda o seguinte, quando a gente tem a ideia no botequim, né, na conversa com um amigo ou com parentes, com os pais, seja lá com quem for, quando você tem a primeira ideia, é aquela ideia que você acha incrível. Não deixa esse momento, lembra bem desse momento, quando você acha aquela ideia incrível e aí você fica empolgado e aí vai falando, daqui a pouco as coisas vão esfriando. Pega esse momento e vai, aproveita, não deixa essa história morrer, não deixa essa história esfriar. Então vamos lá, a partir do momento que você quer fazer um determinado assunto, primeira coisa a perguntar, tem um texto? Se tem um texto, opa, maravilha. Está em que língua? Língua portuguesa? Língua estrangeira? Se está em língua portuguesa, vamos lá atrás dos direitos. Está em língua inglesa? Então vamos negociar esses direitos desse texto, para saber, primeiro, saber se ele é domínio público, se depois que a gente já falou aqui, mas se ele pode ser usado ou ele tem uns direitos autorais. Então, quem é que vai negociar esses direitos? Uma vez que você vai negociar com os direitos desse texto, você tem um tradutor. Então, quem vai traduzir esse texto? Uma vez que você vai contratar esse tradutor, em termos legais, existem percentuais para pagamento desse tradutor. Além do cachê, obviamente, que esse tradutor vai te cobrar para traduzir esse texto. Mas tudo isso é negociável. Então essas negociações, quanto custa, esses detalhes, a gente não tem como fazer aqui, porque aqui é tudo muito mais rápido. Isso a gente vai fazer lá na turma quando a gente abrir. Aí a gente vai saber quem é um agente literário, quem que negocia os direitos autorais de um autor estrangeiro. Então isso tudo a gente vai elaborar lá na nossa turma. Agora é aquela noção, aqui você começa a ter a ideia de desenhar o seu projeto. A gente já consegue ter uma noção até o final desse 365 dias falando de teatro. Aqui a proposta é falar de teatro todos os dias. Não só de peças que já foram montadas, de estilos, de ideias, mas aqui é para a gente trocar ideias de como acontece o teatro na sua cidade. Existe um grupo de teatro, existe uma escola, existe um incentivo. Então a gente quer descobrir por todo o Brasil quem são as pessoas que estão fazendo teatro, que estão produzindo teatro, ou que querem produzir teatro, tá bom? Amanhã tá de volta e a gente mais um vídeo aqui no projeto Que é Isso? Produção do Zero Após, como elaborar um projeto teatral. E eu espero por você. Um abraço. Tchau!